Você não está louco? É vídeo de domingo, isso mesmo, já me aturou a semana inteira, vai ter que aturar também no domingão, tá? Nesse vídeo aqui eu vou resumir as primeiras transferências confirmadas, né, as melhores. O mercado da bola começou lá na Europa, começou também aqui no Brasil e já tem muita movimentação. Vocês estão ligados, quando geralmente a janela tá aberta, eu sempre faço um resumo aí semanal, né, das transferências confirmadas. Então nesse vídeo eu já separei 60, aliás, mais de 60 transferências envolvendo o mercado brasileiro e também mercado europeu. Lembrando que tá bem no início ainda, tá? Por isso que tem transferências nos últimos 15 dias, 20 dias por aí, tá? Se prepara para atualizar seu FIFA, seu PES, menos o Bomba Pet, pega sua caneta, seu papel, para você poder marcar aí as transferências e atualizar o seu game, tá? Lembrando que eu já te peço aquela moral antes de falar as transferências, né? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Aqui é o canal ideal para você sempre se manter bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta todo dia tem um post novo, informação nova em relação ao mundo do futebol, tem quiz e muita coisa legal, tá? Vai lá me seguir. E agora, bora para as transferências confirmadas do mercado da bola. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. O atacante Agustín Álvares é do Sassuolo. O jogador de apenas 21 anos deixou o Peñarol por 12 milhões de euros e assinou um contrato até 2027 com o time italiano. Atlético Mineiro anunciou a contratação de Allan Kardec, que estava livre no mercado depois de deixar o Shenzhen. O jogador de 33 anos assinou um vínculo até 2024 com o Galo. Só um parênteses aqui, tá? Esse resumo das transferências confirmadas tá com os jogadores em ordem alfabética, beleza? E não por ordem de time. Allan está de volta ao Fluminense, onde assinou contrato até 2024. Ele não custou nada aos cofres do clube, já que estava livre no mercado depois de deixar o futebol chinês. Benfica anunciou a contratação de Alexander Ba. O lateral de apenas 24 anos deixou o Slavia Praga por 8 milhões de euros e assinou um contrato até 2027. O goleiro Alexander Meyer, de 31 anos, foi anunciado pelo Borussia. Ele veio sem custos após deixar o Jan Regensburg. Alexandre Lacazette está de volta ao Lyon. O jogador chega grátis depois de deixar o Arsenal e assinou um contrato até 2025. Andrea Ranocchia deixou a Internazionale depois do fim do seu contrato e assinou por 2 anos com o Monza. Aurélien Tchouaméni foi apresentado pelo Real Madrid, onde assinou um contrato até 2028. O jogador custou 80 milhões de euros junto ao Mônaco e ainda pode render mais uma boa grana em bônus ao longo do contrato. Boubacar Kamara, que era procurado por várias equipes da Europa, é reforço do Aston Villa. Ele chega sem custos depois do fim do seu contrato com o Olympique de Marseille. Leeds United contratou o meia Brandon Aronson, de 21 anos. Ele custou 32 milhões de euros junto à equipe do Red Bull Salzburg. Bruma foi apresentado como reforço de Jorge Jesus lá no Fenerbahçe. O português de 27 anos vem do PSV por empréstimo de uma temporada. Liverpool contratou o lateral direito Calvin Ramsey, que é uma das maiores promessas do mundo na posição. O jogador custou 4 milhões e 600 mil euros junto à equipe do Aberdeen, podendo render ainda mais uma grana em bônus. O experiente zagueiro Chiellini foi para a MLS, onde vai jogar pelo Los Angeles FC, lembrando que ele chega sem custos depois de deixar a Juventus. Cucho Hernandes deixou o Watford e foi também para a MLS jogar no Columbus Crew. O atacante de 23 anos custou 9 milhões e meio de euros e assinou um contrato de 3 anos. Darwin Núñez é reforço do Liverpool. Benfica vendeu ele por 75 milhões de euros e o jogador ainda pode render mais 25 milhões em bônus ao longo do contrato. Benfica apresentou o atacante David Neres, que veio do Shakhtar Donetsk. Ele custou 15 milhões de euros e assinou um vínculo até 2027. O zagueiro Diego Carlos deixou Sevilha por 31 milhões de euros e é reforço do Aston Villa. O uruguaio Diego Godin foi apresentado como reforço do Vélez Sarsfield. Ele chega sem custos após deixar o Atlético Mineiro. Manchester United trouxe Erling Haaland, que custou 60 milhões de euros junto à equipe do Borussia Dortmund. Everton Cebolinha foi apresentado pelo Flamengo, onde assinou um contrato até 2026. O jogador custou 13 milhões e meio de euros junto à equipe do Benfica e ainda pode render mais 2 milhões e meio em bônus. Fábio Carvalho deixou o Fulham por 6 milhões de euros e foi para a equipe do Liverpool, lembrando que ele ainda pode render mais uma grana em bônus. Arsenal contratou o meia de 22 anos Fábio Vieira junto
junto à equipe do Porto. O jogador custou 35 milhões de euros e ainda pode render mais uma grana em bônus. Fernando Marçal foi apresentado como reforço do Botafogo. Ele chegou sem custos depois de deixar o Wolverhampton. O atacante de 23 anos, Ferran Jutgla, foi apresentado como novo camisa 9 do Clube Bruges. Ele custou 5 milhões de euros junto à equipe do Barcelona e assinou um contrato até 2026. O experiente goleiro Fraser Foster é reforço do Tottenham. Com 34 anos, ele deixou o Southampton em fim de contrato e assinou até 2024 com os Spurs. City vendeu o jovem goleiro Gavin Bazunu, de apenas 20 anos, à equipe do Southampton, que pagou 14 milhões de euros por ele. Frankfurt acionou a cláusula rescisória de Götze junto à equipe do PSV no valor de 4 milhões de euros. E agora o meia alemão de 30 anos está de volta à Bundesliga. Frankfurt também anunciou o zagueiro Hrvoje Smolcic, que custou 2 milhões e meio de euros. Ivan Perisic deixou a Internazionale depois do fim do seu contrato e agora é reforço de Antônio Conte lá no Tottenham. Jayden Braff deixou o Manchester City e assinou o contrato com o Borussia Dortmund. O atacante de 19 anos chegou sem custos após o fim do seu contrato. O atacante Jean-Kevin Augustin é o mais novo reforço do Basel. Ele chega sem custos após deixar o Nantes. Germerson está de volta ao Atlético Mineiro, que já anunciou o jogador que estava livre no mercado. Frankfurt contratou o meia Jens-Peter Auge em definitivo. O jogador, que estava emprestado na última temporada à equipe alemã, custou 12 milhões de euros junto ao Milan. Cremonese, que está de volta à primeira divisão italiana, apresentou o zagueiro Johan Vasquez, de 23 anos. Ele vem do Genoa por empréstimo de 1 ano. Lyon apresentou o meia de 19 anos Johan Le Pennan, que foi comprado junto ao Stade Malherbe. O valor pago foi de 4 milhões de euros e ele ainda pode render mais uma grana em variáveis. Villarreal anunciou o experiente atacante José Luis Morales, que estava livre no mercado depois de deixar o Levante. Brighton apresentou o atacante Julio Enciso, de apenas 18 anos. Ele foi comprado junto ao Libertad por 11 milhões de euros. O atacante Karim Konaté, de apenas 18 anos, deixou a SEC Mimosas e assinou contrato até 2027 com o Salzburg. O goleiro Lennart Grill é o mais novo reforço do Union Berlin. Ele veio do Bayer Leverkusen por empréstimo até o fim da temporada. O brasileiro Lincoln é reforço de Jorge Jesus lá no Fenerbahçe. Ele foi contratado junto ao Santa Clara por 3 milhões de euros. Frankfurt segue contratando bem e trouxe agora Lucas Alario, que foi comprado junto ao Bayer Leverkusen por 6 milhões de euros. Marc Roca deixou o Bayern de Munique por 12 milhões de euros e já foi apresentado pelo Leeds United, onde assinou um contrato de 4 anos. Borussia Dortmund contratou o jovem goleiro Marcel Lotka, de 21 anos. Ele veio de graça depois de deixar o Hertha Berlim. Lazio apresentou o brasileiro Marcos Antônio, que foi comprado junto ao Shakhtar Donetsk por 8 milhões de euros. O volante de 22 anos assinou um contrato até 2027. Arsenal anunciou a contratação do atacante Marquinhos junto à equipe do São Paulo. O jogador, de apenas 19 anos, custou 3 milhões e meio de euros. Matias Oliveira, de 24 anos, deixou o Getafe por 11 milhões de euros e assinou um contrato até 2025 com o Napoli. Newcastle comprou o lateral esquerdo Matt Targett, que já passou o último ano emprestado no clube. O valor pago ao Aston Villa foi de 18 milhões de euros e ele assinou um contrato de 4 anos. O lateral direito Mazraoui deixou o Ajax em fim de contrato e se tornou reforço grátis do Bayern de Munique. Mihailo Ristic deixou o Montpellier após o final do seu vínculo e assinou com o Benfica. O jovem zagueiro Nayef Aguer é reforço do West Ham. Ele deixou o Stade Rennais por 35 milhões de euros e assinou um contrato até 2027. Roma apresentou o Nemanja Matic, que agora volta a trabalhar com José Mourinho. O volante chega grátis depois de deixar o Manchester United e assinou um contrato até 2023. Nick Pope foi negociado pelo Burnley e já foi apresentado pelo Newcastle, onde assinou um contrato de 4 temporadas. O goleiro de 30 anos custou 12 milhões de euros. O lateral esquerdo Nuno Mendes foi comprado em definitivo pelo Paris Saint-Germain por 38 milhões de euros, junto à equipe do Sporting. Borussia Mönchengladbach contratou o meia Oscar Fraulo, de apenas 18 anos, junto ao Midtjylland por 2 milhões de euros. No novo clube, ele assinou um contrato até 2027. Barcelona apresentou o Pablo Torre, que foi comprado por 5 milhões de euros, junto à equipe do Racing. Lembrando que ele ainda pode render mais 15 milhões em variáveis.
O experiente goleiro Rémi Riot, de 34 anos, deixou o Caen após fim de contrato e foi apresentado pelo Lyon. Atlético San Luis anunciou a chegada de Rodrigo Dourado junto à equipe do Internacional. O jogador custou $500 mil e o Inter continua dono de 30% dos seus direitos. Romain Saiz deixou o Wolverhampton a custo zero depois de encerrar o seu vínculo e já foi apresentado pelo Besiktas. Real Madrid contratou o zagueiro Rudiger. O jogador chega sem custos após deixar o Chelsea e lá vai usar a camisa 22. Bayern de Munique anunciou Ryan Gravenberch como mais novo reforço. O meia holandês de 20 anos deixou o Ajax por 20 milhões de euros e ainda pode render mais 5 milhões em bônus. Sadio Mané é mais um jogador que chegou no Bayern de Munique. O senegalês de 30 anos foi comprado junto ao Liverpool por 32 milhões de euros e ainda pode render mais 9 milhões em variáveis. Borussia Dortmund anunciou o meia Salih Özcan, que foi comprado junto ao Colônia por 5 milhões de euros. Nottingham Forest, que voltou à primeira divisão inglesa, anunciou o atacante Taiwo Awoniyi, que deixou o Union Berlin por 20 milhões de euros e assinou um contrato de 5 anos. PSV apresentou o goleiro Walter Benítez, que deixou o Nice em fim de contrato e assinou por 3 temporadas com o novo clube. Leipzig anunciou o meia de 24 anos Xaver Schlager, que custou 12 milhões de euros junto à equipe do Wolfsburg. Yves Bissouma deixou o Brighton e é reforço do Tottenham. O meia de 25 anos custou 29 milhões de euros e ainda pode render mais uma grana em variáveis. Lembrando que isso daqui tá atualizado até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é sábado, 11 horas da manhã, tá? As próximas vão sair nos próximos vídeos. Eu quero saber, na sua opinião, o top 5 das melhores contratações. E comenta também, na sua opinião, quem que é o time que melhor tá contratando nesse começo de janela, tá? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, falou!